FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Unitá Faculdade. Você já conhece a Unitá Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitafaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. Olá, muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um FPX-Cast, chegando no 4º episódio e agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação, a sua inscrição aqui neste novo canal de entrevistas da região de Campinas. Agradecendo também não só ao público, mas também a quem apoia o oferecimento aqui do FPX-Cast pela Unitá Faculdade e também pela Demais Seguros e o apoio, da Banca do Rock, do Leandro Garcês Advogados e do Clube Cultura, todos esses parceiros que ajudam aqui o FPX-Cast a estar no ar e trazer a cada episódio uma história diferente, uma história de vida e uma história que também nos engrandece profissionalmente. Essa é a proposta, do FPX-Cast, trazer o perfil das pessoas, personalidades que ou são de Campinas, ou estiveram por Campinas, que trouxeram um crescimento para uma cidade de 1.100.000 habitantes, numa região tão importante economicamente, e crescendo um estado de São Paulo e também o país. Por isso eu agradeço também a todos que estão acompanhando, mas o meu assistente de assuntos aleatórios também, Thiago Duca, aqui desse estúdio mais uma vez. Eu sempre digo isso, lindíssimo, o Duca Studio Podcast. Para quem não conhece, entra aí nas redes sociais e conheça um pouco mais sobre esse, que é o principal, mas tem outros 2 belíssimos, uma estrutura muito legal. Eu agradeço o Thiago Duca por ser esse anfitrião fabuloso e conseguir levar ao ar, com maestria e qualidade, o FPX-Cast. FPX-Cast, que é uma realização da FPX Comunica, e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá nesse FPX-Cast, o 4º episódio, recebendo aqui nos estúdios a diretora de produção Brasil Porto, Eva Miguel, a quem eu agradeço de coração por estar aqui presente e conversar um pouco mais com a gente e também com os nossos participantes aqui do podcast. Muito boa tarde, a gente já está indo para uma boa noite. Eu sempre me perco quando é 6 da tarde. Não é 6. Tem um amigo, Marco Guarizo, que com maestria segue lá, trazendo as informações na CBN Campinas. E ele fica bravo se fala 6 da noite. Eu também não gosto muito dos 6 da noite. Não adianta um pouco o tempo, o tempo já corre rápido demais. Boa tarde ou boa noite, mas seja muito bem-vindo aqui ao FPX-Cast, Eva Miguel. Boa tarde, Flávio. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por esse convite, por estar me dando essa oportunidade de estar aqui com você. Boa tarde também aqui pro Thiago, que está nos assessorando aqui. E muito obrigada, muito prazer de estar aqui com você. Eva Miguel, gente, tem aí uma atuação muito importante, uma das principais empresas de seguro do Brasil, a Porto, São mais de 35 anos na empresa e galgando várias posições, um crescimento. Um dos pontos iniciais da carreira, Eva, foi aqui por Campinas, E tem essa ligação muito grande aqui com a cidade, afinal, mora aqui pertinho, está no Chapadão, mas mora aqui pertinho, em Barão Geraldo. A gente vai contar um pouquinho desses aspectos, não só da trajetória pessoal mais profissional, mas buscar. E uma coisa que tem sido uma tônica aqui no FPX-Cast, a trajetória pessoal e como a capacitação é importante em qualquer que seja o setor, qualquer que seja o segmento. A gente conversou com o prefeito Dário Saad, conversou aqui com o Derico, conversou com o André Heller, todos colocando a capacitação em algum ponto para conseguir crescer. Isso não é diferente com a senhora, Nem um pouco, Flávio. Na verdade, nem um pouco. Eu acho que é um dos pontos que talvez
façam diferença de fato na vida das pessoas, na carreira das pessoas, é não parar de buscar conhecimento, não parar de se atualizar, afinal de contas está tudo muito dinâmico, então a gente tem que buscar atualizar os conhecimentos o tempo todo. E os times de sucesso são os times que treinam, né? Já que você passou por música, passou por esporte, né? Acho assim, as equipes vencedoras são as equipes que treinam muito e que trabalham muito o conhecimento e o aprimoramento das suas atividades, né? Então, acho que isso é fundamental. Mas vamos lá. Então, a gente falou de 35 anos na Porto. E só que vamos conversar um pouquinho antes dos aspectos profissionais. Vamos para falar dessa história. Porque como a gente conversou até antes de começar aqui o podcast, é de tijolinho em tijolinho. E para se tornar uma Eva Miguel hoje, com 35 anos na Porto, tem todo um começo, lógico, na própria infância, de um crescimento. Como é que foi essa história? Vamos começar dessa infância. Onde nasceu Eva Miguel? E como ela galgou, né, toda essa capacitação que imagino que já venha lá de gostar de estudar, de ser uma aluna que sentava lá na frente, não do fundão. É bem por aí, é bem por aí. Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Meus pais são espanhóis. E eu acho que, assim, um pouco da minha história, eu acho que começa muito também da referência que eu tenho dos meus pais, que são pessoas que, como muitos, né, vieram para o Brasil de outros países, né, em condições bastante precárias, com a bagagem cheia de coragem, porque era isso que eles traziam, e trabalharam muito e construíram uma vida, né? Então, eu acho que o primeiro capítulo dessa história, eu acho que começa antes mesmo de eu nascer, né? Começa no exemplo da minha família, dos meus pais, da ousadia, né? Da ousadia e da coragem de atravessar, né, um oceano para buscar num país totalmente estranho uma vida nova. Então já quando eu nasci em São Bernardo, meu pai era um comerciante, então eu tive uma infância muito legal. Eu tive aquela infância que eu acho que toda criança deveria ter, né? Uma infância que propiciou ter amigos, brincadeira de rua, quintal, a gente tinha espaço para brincar, não tinha problema de segurança, tinha muita convivência social, muitos amigos, né? A escola, mesmo sendo uma escola municipal, uma escola muito boa, assim, de primeira linha, com professores fantásticos. Minha primeira professora é Ioko, né? Não vou esquecer até hoje. Inclusive, o colégio onde eu estudei, também me chamou para fazer lá uma conversa com os alunos, né? Na linha de motivar os alunos que estão estudando lá. Então, assim, eu tenho muito carinho por essa fase da minha vida. Mas eu acho que o fato mais marcante mesmo para mim, que eu acho que começou a marcar muito algumas características que me trouxeram até aqui, foi quando meu pai decidiu, depois de algum tempo, voltar para a Espanha, né? Eu acho que sim, o espanhol ou o europeu, eu não sei, mas eles são meio orgulhosos, assim, né? São orgulhosos, eles têm aquela coisa do orgulho, de querer mostrar que venceu. E meu pai quis voltar para a Espanha em 74 e era meio assim, era tudo ou nada, né? Não tinha aquela coisa, não tinha internet, apesar de ter jornal, mas eles se informavam pouco, né? E a Espanha estava numa crise muito grande, a gente foi para lá com o intuito de morar lá, de viver lá, de sair do Brasil. Ali tem um fato muito curioso, que a gente foi de navio, assim, e quando soou aquela sirene do navio, que até hoje, se eu escuto uma sirene, me remete, veio uma sensação, assim, de falar, e eu tinha 11 anos, né, de falar assim, putz, eu não vou mais ver o meu país, o país onde eu nasci, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, uma sensação, assim, de tristeza profunda por um corte, né, de um vínculo com a minha pátria, né. Mas também uma expectativa muito grande de conhecer a pátria dos meus pais, né? Que eu também tenho essa dupla cidadania, né? E aí, curioso, Flávio, porque assim, quando eu cheguei na Espanha, a Espanha ainda era um país ainda de um regime militar, né? Porque foi em 74, ainda Franco
comandava. Saindo daqui para lá, não estava mudando muito de regime. Não tava, mas o curioso é que nas escolas públicas era permitido o castigo corporal. E aí eu lembro que eu fui, o primeiro dia de aula, né, foram todos os alunos convidados para um auditório, muito linda, escola linda. E algum aluno no fundo da sala, sempre tem isso, né? Os alunos do fundão, as crianças do fundão. Seria eu. Seria. Fez um barulhinho assim, tipo um latidinho, né? Aí o diretor falou: não, precisa ver quem fez isso, porque se não fizer, não apresentar, todo mundo vai ser punido, tal. E eu estava na primeira fila, assim, e o menino recebeu uma palmatória. E eu nunca tinha visto isso, né? Eu falei: nossa, se ele imitando um cachorrinho, ele apanhou, se eu for mal, então eles vão me matar aqui, né? Se eu for... E eu estudei muito. Acho que aí, então, começa um pouco dessa coisa de estudar muito, de gostar de estudar, né? Foi meio forçado ali. Você foi forçado a gostar, né? Mas de qualquer forma, eu me tornei a melhor aluna daquela escola, no final do ano. E num mundo totalmente diferente, né? Num mundo totalmente diferente. Então, ali já me mostrou que o esforço, né? A dedicação em alguma coisa que você... às vezes é levado a fazer, pode te trazer bons resultados, e isso mostra o quanto você é capaz, né? E aí o curioso é que quando foi para receber o prêmio, teve um abaixo-assinado dos pais, os pais não queriam que eu recebesse porque eu não era espanhola, mas eu era espanhola, mas eu não tinha nascido no Brasil. Enfim, ali também veio um senso de patriotismo muito forte, sabe? Assim, de falar, puxa, no meu país isso não aconteceria, né? E ali para o meu pai também, olha que curioso. Meu pai falou, não, o Brasil me acolheu, o Brasil me deu condições de crescer e eu não quero que os meus filhos vivam num país que não reconhecem o valor que eles têm. E a gente acabou voltando. Isso foi em quanto tempo? 3 anos, 3 anos aproximadamente, né? E a gente voltou e, de novo, meu pai se deu super bem novamente. Então, assim, isso faz com que eu reconheça muito o valor que o Brasil tem para muita gente. Pena que, às vezes, o próprio brasileiro não reconhece, mas, assim, é um país de muitas oportunidades, né? De dar muita chance. Então, acho que aí tem um capítulo importante. Tem aos 11 anos, dos 11 aos 14, assim, eu acho que marcou muito a minha infância essa experiência de já conseguir muito cedo, né, conhecer o meu potencial, a minha capacidade, né? Dentro desse conhecimento da capacidade, nessa infância, num lugar muito diferente, já estava mostrando essa capacidade de comunicação que a senhora está fazendo nesse exato momento, de conseguir trazer essa informação, de se portar, né, com um ambiente tão diferente como esse, porque a comunicação é muito importante exatamente nesse setor onde são vários setores, mas se comunicar nas vendas é essencial, né? Então, Flávio, você sabe que eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Jura? Não, eu não achava que eu tinha essa capacidade, não, de me comunicar tão para tanta gente, para tantas pessoas, ou de ter a comunicação como uma ferramenta para liderar equipes. Eu tinha até uma visão, eu acho até que eu tinha uma certa timidez, assim, não me via dessa maneira. Eu acho que isso veio depois, veio numa situação diferente, onde, de novo, eu acho que eu fui colocada numa provocada, né, a fazer algo ali em público, por um líder que eu tive, e eu falei, mas eu não sei fazer isso. Ele falou, não, você sabe sim, você vai lá e fala, vai lá e faz, né? E aí eu acho que foi a primeira experiência que eu tive para falar em público, com um público grande, e que eu vi que não era nenhum problema, né? Não tinha nenhum problema nisso. Mas o mais legal é que eu gostei disso. Eu gostei dessa oportunidade e gostei desse lugar, né, de estar comunicando, de estar falando. E antes eu também tinha dado aula, então isso também acabou me ajudando um pouco. Então, mas não começou assim não, tá? Eu não tinha essa visão sobre a minha carreira virar
uma carreira de uma pessoa que ia ter tanta chance de fazer tanta comunicação e tanta gestão, né, de times. Então, como começou? Como começou a carreira como um todo, né? Que a gente parou aí com 14 anos, voltando ao Brasil, aí encontrando, de novo, na verdade, você tem que fazer pavimentar uma via que já estava um pouco feita, mas tem alguns buraquinhos no meio do caminho, reconectar as coisas, né? Depois de 3 anos fora. Tem, e não foi fácil voltar também, porque meu pai também teve problemas lá com os negócios, então a gente também não voltou numa situação econômica tão favorável quanto a que a gente tinha quando foi, Sim. né? E aí eu tive que trabalhar muito cedo, meu irmão também, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo para também ajudar nas despesas familiares. Então, o cenário de uma infância muito confortável, né, mudou bastante numa adolescência já com uma necessidade de começar a trabalhar e de dividir o seu tempo entre estudar e trabalhar. Até porque para fazer uma faculdade eu precisava trabalhar, porque meus pais não teriam condições de bancar uma faculdade. Então, era muito importante começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu acho, eu sempre falo que eu acho que eu dei muita sorte, assim, nas oportunidades de trabalho, porque eu fui procurar emprego como uma recepcionista, assim, aquele primeiro emprego que as pessoas vão buscar porque não tem bagagem, não tem conhecimento, e acabou que eu fui trabalhar numa empresa de saúde que era uma empresa pequena, mas foi crescendo na época. E eu fui contratada como uma secretária júnior, né? Então, assim, eu já cheguei no meu primeiro emprego com um upgrade do que eu estava buscando para o que eu fui contratada. Mas eu aprendi muito, depois eu prestei concurso para o Banespa, eu fui funcionária pública. Eu sou uma pessoa que saiu do emprego público. Não é fácil encontrar, mas acontece. Mas eu fiz isso. Então, também porque eu vi ali uma oportunidade de trabalhar um período mais curto, de poder conciliar estudo, ganhava muito bem. Nesse momento, essa questão da remuneração era importante. Então, a minha trajetória foi daí, né? E depois do banco, eu tive a oportunidade, eu quis sair justamente, Flávio, porque é interessante, porque quando você está num emprego de uma empresa estatal, por exemplo, enfim, empresa pública, ela caminha de acordo com as mudanças de governo, né? Então, as mudanças de governo é que determinam as mudanças dentro da estrutura dessas empresas, dessas organizações. E aí, quando eu vi que isso dependia muito mais de uma estrutura governamental do que de mim mesma, falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero um lugar onde eu possa construir a carreira que eu quero ter. Não aqui alguém vai escolher para mim. Isso. Essa epifania foi com mais ou menos quantos anos? Com 23 anos, Nossa. 22, 23 anos. Vamos pensar, não era uma pessoa já tão maturada assim para ter uma ideia como essa. E sair de um emprego público. Saí. Foi curioso, porque o dia que eu fui fazer a homologação, tinha essa pessoa que trabalhava no RH, uma pessoa muito querida mesmo, um amigo. A gente trabalhava junto no jornalzinho do clube, do banco. Eu gostava de desenhar e ele gostava de escrever, enfim. E aí a gente estava lá no sindicato, ele me chamou e falou assim, Eva, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser mudar de ideia, eu rasgo isso aqui, a gente... E eu falei, não, eu não vou mudar de ideia, eu estou muito decidida. O momento de tomar essa decisão é agora. Né? Mais para frente ia ficar mais difícil. E aí foi isso. E aí eu fui trabalhar, fiquei um tempo numa corretora de seguros. Olha que interessante. Fiquei 1 ano numa corretora de seguros. E tinha até uma proposta de eu me tornar sócia dessa corretora e tal. Mas
acabou que não aconteceu, porque infelizmente o dono dessa corretora acabou falecendo muito precocemente, e a corretora, quando o corretor falece, ela deixa de existir. Hum. E aí, mas foi por aí que eu entrei na Porto Seguro, né? Foi por essa situação que eu acabei em 85, então são Hum. 38 anos, em 85 que eu entrei na Porto Seguro. E aí você vem de uma bagagem tão interessante, tão plural, Dinâmica, né? Dinâmica e plural. Mas a gente não falou qual foi a formação, porque você Vamos falou que você falar. estava trabalhando e fazendo a faculdade. Trabalhava para poder pagar os estudos. A formação também, e essa formação deve te ajudar muito para essa situação hoje. E hoje não, é esse tempinho que a senhora tem aí de trabalhar com um time, trabalhar com pessoas. A primeira formação, na verdade, foi em economia. Mas não foi essa que me deu a abertura para esse olhar mais de pessoas, o mais humano. Na verdade, eu até nem gostei muito, né? Mas é um curso muito legal para te dar uma visão de mundo, né? Te dar uma visão para o mundo dos negócios. Eu acho que é um curso super relevante. Mas onde eu acho que abriu muito a minha cabeça para outras visões e até para a minha visão hoje, pensando já no meu futuro, né? Foi o curso de Ciências Sociais. Foi quando eu fui para essa área e depois eu fiz uma especialização em neurociência do comportamento. E aí, isso sim, isso me trouxe aquela visão, né, do que é trabalhar com pessoas, o que é a organização de grupo. Tanto é que a antropologia é uma área que eu desejo ainda explorar mais quando eu tiver tempo, porque é difícil eu conciliar, né? Mas eu acho que essa foi uma construção interessante, que aí sim, aí dá uma visão e talvez uma conexão com aquilo que eu já tinha na minha essência, né? Que é esse olhar mais humano, esse olhar mais para as pessoas. Eu gosto de pessoas, eu sempre gostei de pessoas, mas eu acho que esse curso acentuou muito isso, né? Deu uma robustez maior para essa minha visão, né, em relação a pessoas. Importante para conseguir. Porque trabalhar, sempre se fala isso, né? Trabalhar com pessoas não é fácil. Porque as pessoas não são homogêneas. Uma Não, pessoa cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu humor, cada um tem a sua formação, cada um. Uma palavra que você coloca pode soar uma brincadeira para um ou uma ofensa sem muito dúvida, grande. sem dúvida. Então, saber trabalhar isso e conseguir entender, né, esses pormenores das pessoas é muito importante. Não só com o time, mas também com o público para ser atendido, né? Esse é um ponto que eu sempre trago para as pessoas com quem eu trabalho, né? Para as pessoas que trabalham comigo, para os meus colegas, para o time de modo geral que a gente de alguma maneira orienta, é tentar sempre fazer uma leitura, né? Não ter pressa, fazer uma leitura do outro, porque o outro vai falar. Ele vai falar, seja numa expressão, numa expressão com a face, seja com o corpo, seja com gestos, o outro vai falar. Ou até numa expressão que a pessoa usar, ela tá te dando dicas se ela está gostando ou não. E aí cabe quem trabalha com vendas, quem está nesse lugar, tem que fazer uma boa leitura. Porque ele tem que saber a hora certa de avançar e a hora certa de parar ou até de mudar a estratégia, né? Porque se não tiver esse cuidado, vai acabar perdendo a chance de criar ali um vínculo, de criar uma relação com aquela pessoa. E como a senhora aprendeu isso? Eu acho que tem um pouco da prática e também tem um pouco do gostar de pessoas, de gostar de conhecer as pessoas. Uma das coisas que eu sempre usei e que pode ser uma dica, não sei se é possível a gente dar dicas, mas pode ser uma dica, né, para quem está aqui assistindo a gente. É legal você colocar a pessoa que tá com quem você está falando
no centro das atenções. Aquela pessoa tem que se sentir a mais importante do mundo. E tem uma coisa muito legal que você pode fazer, que é, conta a sua história. Me conta um pouco de você, me fala de você. Né? A partir do momento que você está fazendo isso com aquela pessoa, a pessoa se sente tão valorizada, tão importante, que ela abre um espaço, né, para que você possa avançar naquela conversa, naquela relação, ou até no entendimento, porque quando você ouve um pouco da história, ou quando você entende um pouco daquela pessoa, você também vai ter ali as alavancas necessárias para saber como, né, como trabalhar com ela. E eu acho que isso tem um pouco da prática, mas tem um pouco daquilo que é seu mesmo, que você carrega com você, que é o gostar de estar com as pessoas, de conhecer histórias, não achar que as pessoas são chatas, né? As pessoas não são chatas. Todo mundo tem uma história boa para contar, Flávio. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E essa é outra coisa que eu acho que é importante também. A gente não sabe tudo, a gente não é o dono da verdade, e o outro tem muita coisa boa para doar para a gente, né? Para a gente aprender. Então, eu acho que esse é um ponto que eu, assim, se eu pudesse dar, assim, uma dica preciosa, talvez eu daria essa. E é importante isso quando a gente cita, né? Time, equipe. Por exemplo, hoje a gente está fazendo aqui um podcast. Existe uma equipe, existe a família que dá o amparo, existe o Thiago que está aqui com a gente, fazendo toda essa assistência aqui do Duke Studio. Então, para cada situação da vida, existem os parceiros, Sim. que nos dão a base para conseguir colocar as coisas no ar. Existem as pessoas que vêm aqui e trazem as histórias marcantes, impactantes de vida. Então, isso tudo faz parte, não é só o próprio trabalho, né? Não é só aquele colega, o amigo do trabalho. É todo um conjunto, né? E isso engrandece muito, né? Num ambiente, nas relações e num ambiente de trabalho, você não tem como ter um ambiente de trabalho que não tenha relações, que não necessite de relações bem construídas. Porque ninguém faz nada sozinho, porque você precisa das pessoas. Então, as relações, elas são uma fortaleza para qualquer organização, instituição, enfim, não importa o tamanho que ela tem. O que importa é você ter relações construídas na base da confiança, da transparência, e também acho que da generosidade, né? Porque tem que ter generosidade na relação, tem que ter gratidão. Então, acho que quando você tem isso, não tem como dar errado. A senhora falou de gratidão e a participação aqui do pessoal no FPXcast, mandando suas mensagens pelos comentários aqui no YouTube. Tem o Johnny Tech, top demais, tia Eva. Virginelo, de onde estiver, me dá forças para continuar a ver, e a senhora também. Gratidão por tudo. Mandando boa noite. O Ângelo Almeida mandando inspiração aqui nas mensagens. Valéria Rain, essa aqui por 15 anos a gente teve junto na Rádio CBN, é outra que eu tenho uma gratidão imensa por essa parceria que a gente teve nesse período. Parabéns pela entrevistada. Andréa Silva mandando um monte de coraçãozinho aqui. Rodrigo Maia, excelente entrevista. Parabéns, Flávio. Parabéns ao Thiago Lopes também. Um abraço à querida Eva, uma referência no mercado segurador, nossa líder. Thiago Lopes mandando seu recado. Legal. Leandro Garcês, boa tarde. Manda um abraço para Eva e outro para mim também. Obrigado, viu, Leandro? Leandro que apoia aqui também o podcast. O Léo Tops, Eva Inspiração. E o Everaldo mandando um boa tarde a todos, agradecendo aos comentários já mandados aqui. E mais gente, pode mandar, mande o seu comentário, dá o clica aí dá o like que ajuda demais, né? O like ajuda muito. Se inscreva no canal, clica no sininho e assim vai fazendo o FPXcast nesse 4º episódio. Entrou na Porto Seguro. E já estava nesse setor de vendas. A gente fala de vendas porque é importantíssimo, como a senhora disse, aprender a conversar com as pessoas, entender, né, a situação da própria vida, porque daí tá essa alavanca para conseguir saber se fica, não vai, se conversa melhor, se apresenta aquele projeto.
Como é que foi isso? Como é que foi entrar na Porto, uma das maiores do Brasil? Bom, aqui eu tenho que fazer um parênteses para incluir uma pessoa nessa história toda. O Miguel, que eu faço questão de carregar no meu nome, ele veio do meu marido, do meu casamento. E eu sempre falo, né, em alguns ambientes, quando eu estou falando para os clientes, para os corretores, né, eu procuro sempre trazer um pouco desse lado também, do que é que sustenta essa profissional, que é muito a família. A família que dá todo o suporte, todo o apoio, que te apoia. E aí você ter um companheiro, né, que foi, inclusive, a pessoa antes de entrar na Porto, nós éramos amigos, estudávamos juntos. E eu fui falar com ele para pedir uma opinião. Será que você acha que eu tenho que aceitar esse convite da Porto Seguro? Eu fui falar, e a gente não era casado ainda, né? Eu sempre brinco com ele que não pode falar que eu trabalho muito, porque eu casei primeiro com a Porto e depois com ele sabe disso. Mas eu falei, o que você acha, tal? Então eu pedi uma opinião, porque também ali tinha uma certa insegurança. Sabe por que tinha uma insegurança? Porque me fizeram um convite para trabalhar na área de vendas. E eu me considerava uma pessoa mais administrativa, mas eu não me via nesse lugar, né, de vendas. E aí eu queria a opinião de alguém que me conhecia, né? E o César então falou: "Não, vai, aceita. Acho que vai ser legal para você, uma experiência nova". Me deu uma tremenda um empurrão. Sabe aquela coisa que a gente estava falando do empurrão, né? Me deu um empurrão. E a gente casou depois, né? Depois disso. E aí a gente construiu depois toda essa história de Porto juntos, né? E então eu entrei na Porto como uma vendedora. Eu fui contratada como uma vendedora. Na verdade, a nomenclatura, ninguém nem vai saber, porque é a nomenclatura de mercado, mas na prática era para vender seguro de vida. Uhum. Mas só que eu não ia vender seguro de vida direto para os consumidores finais. Eu ia levar os corretores de seguros, que são os nossos parceiros e que são as pessoas que vendem os produtos da seguradora, a vender o seguro de vida. Então, eu tinha que, de alguma forma, influenciar o corretor a fazer isso. Então, comecei nessa área. Não era fácil, Não. era muito difícil, porque até hoje é uma conversa difícil. Mas foi, acho que assim, foi essa dificuldade e essa necessidade de ter tanta argumentação. Você tinha que ter tanta argumentação e você tinha que romper tantas barreiras, né? Que foi também dando muita força para esse lado comercial que eu achava que eu não tinha. E em pouco tempo, em 6 anos, eu assumi um time ali, uma liderança. E então, em pouco tempo, eu cresci já bastante nesse setor que eu estava. E aí eu já estava casada, já tinha um filho, meu primeiro filho, Vitor, né? Vitor? Vitor. O mesmo nome do meu primeiro. Olha só, os primeiros Vitors. E a gente morava um pouco afastado do centro, a distância para ir e voltar do trabalho era bem cansativa. Saía de casa Vitor dormindo, voltava para casa Vitor dormindo, enfim. E o César, a gente também tinha passado por uma situação com a família dele, né? A perda do pai dele muito precoce. A gente estava numa fase de querer buscar novos desafios. Sabe aquele momento da vida que você fala, puxa, a gente precisa achar um outro caminho? E aí apareceu um recrutamento interno para uma vaga em Campinas. Foi aí que começou esse processo com Campinas. E era uma vaga para ser gerente da filial que a gente tinha aqui. E aí, de novo, né, eu falei com o César, falei, você acha que eu posso? Ele falou, você preenche os requisitos? Preencho. Então vai. O que você tem a perder? Nada, vai, né? Fui, me candidatei, foi um processo bem interessante, eu aprendi muito nesse processo de participar de um recrutamento, né? E acabei sendo escolhida. E vou te dizer que eu empatei, eram 7 homens e eu era a única mulher nesse processo.
e eu empatei com um colega. E quando eu empatei, a decisão lá, o desempate ou a decisão foi levada para, na época, o dono da empresa, porque a empresa era pequena ainda, não era tão grande como hoje. E o dono falou assim, quer saber? Eu acho que a gente vai escolher a Eva. A gente precisa, talvez, de uma mulher. A gente já fez muitos movimentos lá, muitas trocas de pessoas. Talvez, assim, uma mulher vai ter mais paciência, tolerância para lidar com as dificuldades e poder fazer o que a gente precisa fazer. Então, eu fui escolhida porque também era mulher, né? Além de ter sido aprovada no processo, né? Mas esse elemento, então, eu tenho muito orgulho disso. Isso é interessante, porque a gente está No falando de uma 85, sociedade pois muito é, diferente. muito diferente. Isso foi em 85, eu entrei, isso foi em 91. Então, assim, muito diferente do que é hoje, né? E aquilo me deixou muito feliz e foi assim que eu vim para Campinas. Nesse momento, assumi o escritório aqui. De fato, eles tinham razão. A gente tinha tido muitos problemas aqui. Quando eu cheguei, eu assustei. Eu falei, nossa, o que é isso? E então, foi esse meu primeiro começo. Eu adorei Campinas. Eu acho que eu me apaixonei por Campinas desde o primeiro dia que eu coloquei o meu pé aqui. Por quê? Eu acho que eu nem tinha chegado aqui, eu já estava apaixonada. Mas por quê? O que despertou essa paixão? O que trouxe? Você sabe, Flávio, que assim, primeiro eu acho que assim, Campinas era uma cidade grande, né? Hoje é muito mais, mas naquela época, assim, olhando para o interior, ela era uma cidade com uma infraestrutura incrível. E ao mesmo tempo, com toda aquela característica de uma cidade interior. Então, assim, sabe uma coisa que me chamava a atenção demais em Campinas? O céu de Campinas. Eu sou uma pessoa apaixonada por natureza. E eu gosto de céu. E aquele céu azul, aquele sol, aquela vista o tempo todo bonita, né? Eu falei, não, é aqui que eu quero viver. Confidenciar que quando eu era criança, ia para São Paulo, eu achava a mesma coisa. Campinas é céu azul, São Paulo só fica cinza. Não tem céu azul em São Paulo. Eu achava que não tinha mesmo, sabe? Aquela coisa bem 5, 6 anos. Ah, céu azul é só em Campinas, em São Paulo será assim mesmo. Pois é, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí, assim, eu acho que a cidade é acolhedora, tem infraestrutura, tinha tudo o que eu precisava, né? Pertinho de São Paulo, porque eu ainda tinha esse vínculo. Então, eu fui muito bem recebida. Logo que eu cheguei, a gente já teve um apoio, um suporte para encontrar um lugar para morar. Então, tudo deu muito. E eu construí a minha segunda família aqui. Campinas foi a cidade que me deu a segunda família. Aquela família dos amigos, que é aquela família que você escolhe. Extremamente acolhedora, que quando precisa de alguma coisa... Isso que é legal, né? Teve esse acolhimento aqui na cidade de Campinas. Foi. Então, assim, para mim, Campinas é uma paixão. Eu tô em São Paulo hoje, eu fico a semana toda lá, eu venho só no fim de semana. E aí eu tenho que me controlar para não ficar falando muito de Campinas, porque eu cuido do Brasil todo, então eu não posso causar ciúme nas pessoas. Né? Mas foi bacana essa história, vem para cá e aí tem esse crescimento, né, de tomar conta de uma cidade, depois vai tomar conta de uma região, tomar conta de um estado e vai agora, como a senhora disse, o Brasil todo não pode ficar puxando sua sardinha para Campinas. Não pode. Eu acho que aquele período em Campinas, quando eu cheguei, era também uma experiência da empresa de expandir a Porto para fora da capital. Né? A Porto estava muito consolidada na capital, então ali veio já uma visão assim, poxa, vamos expandir para o interior. O interior de São Paulo é muito forte em negócios, é muito parecido também com... Então, assim, veio ali uma visão da estratégia mesmo de expansão. E deu muito certo, né? Deu muito certo, tanto é que a gente não parou mais, né, de expandir, de ampliar as nossas atuações em todos os cantos aí do Brasil todo. Nesse crescimento, tomar conta, e aí essa mudança é muito grande. Mudou a vida mais uma vez. Mudou a vida, Você vem viu para cá. Eu sou meio ciganinha, gosto de mudar. Esse momento nômade, né? Vem para Campinas, novas pessoas. Campinas tem a sua... Muita gente fala que campineiro é orgulhoso.
Mas eu acho que tem que ser mesmo. Eu já citei aqui, já conversei, já fiz na minha coluna. Campineiro tem que ser orgulhoso, porque Campinas tem um polo educacional, seu polo universitário, tem uma Unicamp aqui em Campinas, tem um polo de saúde com vários hospitais e vários institutos de pesquisa, tem um instituto agronômico. Se eu ficar citando aqui tudo que Campinas tem, isso traz orgulho para o campineiro, lógico. Com certeza. Ah, não, Campinas é uma cidade pequena. Não, não é. Ela briga hoje a 14ª populacional, mas é a 10ª economicamente do país. Então tem que bater no peito mesmo e ser orgulhoso. Fazer o quê? Ela briga e deixa para trás muitas capitais. Sou eu que estou puxando essa sardinha, ela toma conta do Brasil todo, tá? Mas é mais uma mudança. É entender as pessoas, é um local diferente para entender essas pessoas, mais uma formação para liderar a equipe e também conseguir essa área comercial, né? Foi uma nova mudança, sim, e querendo ou não, muda o comportamento, muda a cultura, né? Todo lugar tem a sua cultura, tem o seu estilo, tem a sua particularidade. Então, vir para cá exigiu uma adaptação, um entendimento também. E depois não era só Campinas, era toda a região, porque não ficava focada só em Campinas. A gente atendia todas as cidades aqui da região metropolitana e até um pouquinho mais. Cheguei até aí para o sul de Minas, né, nesse período. Então, foi uma época bem bandeirante, sabe? Bem assim, de ir abrir, Desbravar. desbravar. E eu acho que aí precisava, sim. E é curioso, Flávio, porque você saía de Campinas e ia para uma cidade aqui a 60, 70 quilômetros de distância e você já percebia uma diferença na cultura, no estilo de vida, no comportamento das pessoas. Então, essa variedade, né, de cidades, de lugares, de pessoas com quem eu me conectei ao longo dos anos, me ajudou muito também nesse processo de trabalhar bem as relações, de trabalhar bem os times, porque cada um tem o seu jeito, né? Quando você vai para algum outro estado nesse Brasil aqui, você tem lá uma dinâmica que você tem que adaptar. Então, no avião, você já vai adaptando. Você já vai ali ajustando o seu discurso, ajustando a sua forma de agir e de atuar. Mas tem coisas que não mudam. Quando você fala de time, de motivação, não importa onde essa pessoa está. Porque a motivação tem que vir de dentro para fora. Então, a pessoa tem que cultivar isso dentro dela. Então, não importa onde ela esteja, né? Ela tem que ter isso dentro dela. Ela tem que ter a vontade, né? Ela tem que ter a atitude, ela tem que ter o interesse, porque é isso que vai impulsionar, e aí não importa o lugar que você vai trabalhar, né? Então, acho que isso é um processo que independe da localização. E, Eva, num mercado hoje tão competitivo, imagino também lá, também muito competitivo, começando a Porto, ela não é o que, como a senhora mesmo disse, não era o que era hoje. Até no momento em que vem para Campinas, foi o dono. O dono falou, não, eu decido. Hoje já é diferente, hoje ela já é um grande conglomerado. Como é que está atualmente para conseguir engajar? A gente fala muito em engajamento, né, de equipes. E conseguir, porque você tem a concorrência, que também está de olho nesse cliente. Como conseguir ser, acho que não é bem a palavra ser melhor que o outro, mas conseguir ter esse engajamento para conseguir conquistar esse cliente, a credibilidade com essa pessoa? A Porto Seguro veio ao longo da vida dela, né, uma jovem empresa de 78 anos, ela veio se consolidando como uma empresa que sempre quis ser reconhecida pela qualidade do atendimento, dos serviços que ela presta, pelo aspecto humano também, de olhar para os clientes e para os corretores de uma forma muito humana. Então, eu acredito que isso que a gente chama de essência, né? Por mais que a gente cresceu, ficou muito grande, né? Hoje a gente tem um desenho totalmente diferente, essa essência permeia sempre todas as decisões. E eu imagino que esse é o ponto que engaja.
Porque a essência, quando você fala de essência, você fala de propósito, você fala daquilo que nos move, né? E que passa pelo sentir. Então, isso que gera engajamento. E claro, quando a gente está falando de equipe, quando a gente está falando de cliente, de corretores que podem escolher a empresa que ele quiser para trabalhar, aí além disso, né, além do querer, né, tem que ter uma infraestrutura de suporte, de apoio, de desenvolvimento, de acompanhamento, tem que ter uma estrutura, tem que ter produto, tem que ter agilidade. Então você tem que ter um conjunto de fatores que não só passam pelo aspecto das relações, né? E também pelo aspecto da qualidade e da entrega daquilo que a pessoa está vendendo e oferecendo. E creio que o engajamento passa por todos esses fatores, não dá para passar por um único fator. Voltando àquela história de liderar uma equipe aqui por Campinas e ser essa mulher escolhida. Estava falando de 91, uma situação muito diferente. Como é que a senhora está vendo hoje esse trabalho da mulher? Obviamente a gente está falando do próprio segmento, mas colocando no mercado como um todo. Lá, fazendo a comparação com 91 com agora, 2023. É muito curioso isso, porque em 91, quando eu assumi aqui, na verdade, o processo foi em 91, mas eu assumi em 92. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 31 anos e 30 anos, e assim, e aí eu tinha uma aparência muito frágil, né? E assim, e as pessoas não olhavam para você com uma visão de crença, não, não, muito pelo contrário. E é curioso, eu não tenho vergonha de falar isso, talvez hoje não cabe isso, mas eu acho que fazendo uma comparação, naquela época eu acabei criando um estereótipo, né, de mim mesma, né? Eu meio que criei um personagem meio masculino, assim, sabe? Tipo, eu andava com o cabelinho bem curto, eu colocava trajes, assim, tipo terninho de quase que de masculino, enfim. Eu criei uma personagem para poder ser vista como um profissional e não como uma mulher. Tá. Olha que loucura, né? Outros tempos, né? A gente tá falando de começo dos anos 90. Mas isso foi que fez a diferença? Não sei. Não sei. Eu acho que o que fez a diferença foi criar confiança nas pessoas, foi fazendo, combinando e entregando aquilo que a gente combinava. E aí isso foi gerando confiança. Então, foi o meu jeito de me vestir? Eu acho que não, Flávio. Hoje, olhando, naquela época eu precisei disso para ter um certo conforto, mas eu acho que foi muito mais uma coisa minha do que uma necessidade real. Foi mais um temor daquele momento do que uma necessidade real. Porque, no fundo, o que consolidou mesmo a minha confiança e o meu relacionamento com os meus clientes na época foi exatamente a entrega que a gente ofereceu. E um trabalho consistente, né, um trabalho responsável, sério, verdadeiro. Se tem que falar não, é não. Então, eu acho que isso foi o que construiu de verdade essa confiança. Hoje, graças a Deus, né, a gente não precisa mais desses estereótipos, né? A sociedade evoluiu. O tema diversidade é um tema hoje que está muito forte em todas as agendas de todas as organizações e da sociedade. Então, graças a todo esse movimento, essa evolução, que bom, a gente tem que olhar para trás e falar, puxa, como a gente evoluiu sim. E hoje eu percebo que tem um movimento cada vez maior no sentido de trazer mais mulheres para a liderança, de trazer mais mulheres para cargos executivos, para posições de comando. E nós estamos vendo isso o tempo todo, né? Isso não é apenas um discurso, isso acontece na prática. E as mulheres ganhando cada vez mais espaço. Mas por que eu usei esse meu exemplo? Porque eu acho que as mulheres precisam se sabotar menos.
Mas durante esse período enfrentou algum problema, algum olhar um pouco mais já, quero trabalhar com uma mulher, ela não sabe nada. Tem umas histórias engraçadas. Tem pessoas que falaram E assim, não sabe nada só porque é mulher. Tem. Teve muito, infelizmente, né? Teve muito episódio nesse capítulo em que você ouvia coisas assim que, né, não tinha necessidade. Algumas coisas se ouviu e hoje até tem pessoas que falaram algumas coisas e que hoje são grandes amigos. Tipo, a gente superou isso, o que é legal também. Né? A adaptação, a mudança. Superar, então, né? Também não adianta você ficar remoendo algumas coisas. Mas isso sim, isso teve muitas situações em vários aspectos. No aspecto do menosprezar a capacidade, porque é mulher, né? No aspecto de você ser vista só como mulher, né? Então, daquelas falas que não são nem um pouco convenientes, são totalmente inconvenientes. Então, teve um pouco de tudo isso, sim. E aí você tem que ter uma habilidade maior, né? Para lidar com isso tudo e não deixar se afetar por isso. E superar. Né? E mostrar o seu valor. Muitas vezes eu tive que ser firme, eu tive que ser dura, eu tive que falar mais forte. E isso foi bom também. Né? Eu tive que me impor, eu tive que colocar o outro no lugar do outro, né? E isso também faz parte. Faz parte. E a resiliência nisso tudo, né? Enfrentar um problema como esse e conseguir seguir em frente, mas também colocando o seu ponto. A gente falou bastante no começo, a senhora citou o que foi importante. A economia não foi tão legal, mas foi extremamente importante. As ciências sociais já foi o que a senhora agarrou. E esse conhecimento, a capacitação de buscar, de estudar continuamente, tem sido, eu já até citei aqui, uma tônica de todas as conversas aqui ao longo do FPXcast, para a gente que a gente está virando e sempre colocando essa mensagem para quem está acompanhando aqui a gente. Sim. E é extremamente importante, realmente, totalmente. Né? A gente não pode ficar parado. Não, porque o nosso cenário é muito dinâmico e as coisas mudam muito rápido. E com o advento da tecnologia, da digitalização das coisas, então cada vez você tem mais necessidade de conhecer como que o mundo caminha e para onde ele caminha. Então, também a gente tem que trabalhar muito com tendências. Quem monta um negócio, quem está no mercado de trabalho, tem que estar olhando para tendências. Então, não é só estudar no cenário acadêmico, né? Não precisa só estar aí nesse ambiente, até porque o cenário acadêmico também não se atualizou muito, né? Tem alguns cursos que eu acho que estão prometendo algumas coisas, mas assim, hoje você tem muita oportunidade nos meios digitais, nos podcasts, nas oportunidades de você tá no carro, tá ouvindo alguma, né? Tá no caminho, tá no ônibus, sei lá onde você está ouvindo alguma, está aprendendo alguma coisa. Então tem muito conhecimento hoje sendo dividido, sendo dado, né? De várias formas, de formas gratuitas, inclusive, né? Então eu acho que tem que se atualizar, tem que conhecer e saber um pouco mais o que está acontecendo, quais são as tendências do mercado, para onde está caminhando, qual é o movimento da economia no momento, o que está pegando, é a taxa de juro, é a inflação, então minimamente você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Né? Porque é nesse mundo que a gente vive. E até para você poder fazer as suas escolhas, é importante você ter conhecimento. Porque se você ter conhecimento, você tem liberdade. Você tem liberdade de poder fazer escolhas melhores, escolhas, né? Então, acho que o conhecimento, eu tinha até um professor na faculdade que falava isso, né? Conhecimento é aquilo que dá para você algo que ninguém nunca vai tirar. Né? Que é a oportunidade de você decidir, a oportunidade de você escolher, a oportunidade de você tomar decisões. E para quem quer conhecimento está em todo lugar. A gente nunca teve tanta informação ao mesmo tempo. E Eva,
pegando essa parte, antes da gente citar questões econômicas, né, o que está pegando no mundo atual, mas citando essa parte da digitalização, uma mudança drástica que a gente teve ao longo dessa década, nem dessa década, está falando já, começando esse século, uma digitalização imensa e rápida, né, de praticamente todos os nossos serviços e também nossos contatos, está tudo dentro do celular. E a gente passou a ter um contato um pouco impessoal, de mandar uma mensagem, até de pedir a gente fica bravo de ter que ligar para um restaurante. A gente se sente muito mais à vontade num aplicativo. Como é que isso está no setor? Porque é um setor que tem que passar, que tem que conversar, tem que garantir essa credibilidade de chegar com as pessoas, com os corretores. Como é que está o setor hoje com essa digitalização e essa... A gente está muito impessoal, sabe? Eu acho que a gente passou por alguns períodos já. A gente passou por períodos que tudo ia ser digital, autosserviço, acabou o relacionamento humano, acabou a necessidade do outro. Eu acho que a gente já passou por vários momentos. Eu acho que agora a gente está num momento onde a gente está começando a enxergar que assim, a gente precisa trabalhar com esses dois elementos. Então, assim, a digitalização é importantíssima para criar processos mais ágeis, para essa agilidade que hoje o consumidor está pedindo. Não tem como você entregar agilidade sem você ter um processo digitalizado. Então, a digitalização ela é um meio, né? Ela é um processo que facilita muito essa comunicação, chegar rápido, o acesso das pessoas. Então, você não precisa pegar um carro para ir em algum lugar ou um telefone para ficar... então, é o acesso. Né? Esse acesso é super importante. Por outro lado, tem negócios que se encaixam perfeitamente bem numa digitalização fim a fim, ou seja, eu consigo fazer tudo, uma compra online, etc. Tem coisas que se encaixam perfeitamente nesse processo e que é o mundo desse negócio é esse. Porém, tem outros negócios, e principalmente na área de prestação de serviços, que aí você tem que misturar um pouco o digital com o humano. Né? Até tem algumas expressões novas, o phygital, né? Que é então, assim, por quê? Porque tem coisas que você pode entregar no digital, né? E que vai agilizar e vai facilitar, e tem outras que você vai precisar de uma interação humana. Então, no nosso mercado, no nosso setor, e que eu acho que faz parte de um grande setor de serviços, é muito importante ter essa mescla, né? Você não usar só... Porque assim, eu não estou vendendo um bem tangível. Uhum. Eu estou vendendo um contrato de 12 meses, né, para garantir uma necessidade que nem sempre é uma coisa boa, né? Nem sempre. Então, e aí você está lidando com aquele aspecto também do problema ruim, do emocional da pessoa. Então, se nesse momento também você não consegue ser acolhedor, e eu desconheço que a gente consiga ser acolhedor num processo digital, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco desse equilíbrio. A gente estava conversando até que é fora do ar, até para conseguir entender uma frase no WhatsApp, aquela frase pode ser positiva, negativa, rancorosa ou sem qualquer tipo de carregamento emocional. Mas não dá para ler a pessoa a partir de um texto, né? Não dá. Você sabe que o meu filho, o Vitor, que ele, quando ele começou a fazer o seguro dele, né, a contratar o seguro, ele achava assim, poxa, mas por que eu preciso ter alguém para fazer o meu seguro? Por que eu não posso contratar? Porque já era uma outra geração, né? Contratar sozinho, me virar sozinho. Então ele tinha essa coisa de querer fazer tudo sozinho. Falei, não, tudo bem, eu acho que você até pode fazer isso se você quiser. Só que aí ele teve uma situação de um acidente numa rodovia perigosa à noite. E aí, sabe o que ele falou para mim depois? Flávia falou, mãe, eu entendi o que você faz. E eu entendi por que as pessoas são importantes no negócio que você trabalha. Porque naquele momento, a única pessoa que veio na minha cabeça foi o meu corretor. E eu liguei para ele e eu precisava ouvir alguém falar assim, você tá bem?
Então veja como que é, né? Eu acho que tem que equilibrar as coisas. Mercado. A senhora já falou de perspectivas, tendências, entender essas tendências, mas falando um pouquinho também sobre a nossa economia. Com uma taxa de juros altíssima, uma inflação que está contida. Existe uma guerra no governo federal contra o Banco Central, mas quem defende um lado ou outro fala: o Banco Central está segurando lá em cima, é o que segurou a inflação. Ponto. Vamos falar um pouquinho dessa economia e também qual que é a perspectiva para o país e o próprio mercado. O Flávio, assim, falar de economia num país como o nosso é muito complicado. A gente tem crise cíclica, né? Todo dia a gente encontra uma. Quando eu olho para trás e vejo toda a trajetória que nós já vivemos e já tivemos, eu falo, meu Deus, eu acho que nós vamos sempre ter esse cenário esquizofrênico, né? Porque é uma certa esquizofrenia. No sentido de que a gente não tem um direcionamento claro, ou a gente não tem uma certa estabilidade, né? A gente não consegue conviver, porque o mundo não tem estabilidade, mas é tudo muito volátil. Mas você tem maiores controles, né, de algumas alavancas que mexem muito com a economia e com o consumidor. E aqui a gente tem ainda muitas dificuldades em conseguir trazer estabilidade, né? Tem muita oscilação. Mas o que eu acho é que, assim, o nosso Brasil, o nosso país, ele é maior que tudo. Eu acho que é maior que qualquer governo, que qualquer economia, eu acho que tem uma população guerreira aqui, tem um viés aqui de sabe, de muito trabalho, muito suor, que é o que, no fundo, que faz a economia andar. Que no fundo é uma economia paralela, né? Porque assim, você pode ter o indicador que for, você pode ter o cenário que for, você pode ter quem quer que seja comandando ou fazendo, que a coisa continua andando. É claro que a gente tem dores profundas, né? A gente ainda tem uma população ainda muito distante, né, de uma vida mais digna, mas eu vejo que a economia, de alguma maneira, ela é impulsionada pela nossa população, por essa grandeza do Brasil e pela grandeza da própria economia, da economia natural, da economia de negócios e da economia de oportunidades que o Brasil oferece. Porque olha para o mundo. A gente não tem muitas outras. Tem países super desenvolvidos, tá? Mas aonde eles vão fazer negócios? Fora, nos países que não estão tão desenvolvidos. Então, são essas economias que estão movimentando também o mundo. Então, o que eu acho é que, apesar de todos esses altos e baixos, eu acho que a gente aprendeu a tirar proveito desses momentos. Juros altos, a gente acha um jeito de trabalhar com isso. A gente já trabalha há um bom tempo com juros altos, né? Inflação, a gente acha, a gente acabou tem e esse dinamismo, essa flexibilidade, essa ousadia que a gente tem é que leva a economia adiante e é que faz também com que os negócios deem certo, porque no final dá certo, né? Claro, para dar certo, tem que estar muito bem estruturado. Mas a gente podia ter um pouquinho de estabilidade, né? Um periodinho. Podia, mas aí são outras coisas, outras forças que nem a economia pode explicar. E para o mercado de seguros aqui no país. Economia de um lado, mas também são várias mudanças também de legislação. Qual é o futuro com uma concorrência tão forte? O mercado de seguros, ele é um mercado muito interessante, porque ele é um mercado estável e que vem crescendo, sim. Nós temos a nossa estabilidade. Mas por quê? Porque ele é um mercado que trabalha com um produto que, se não tiver crise, ele é necessário, e se tiver crise, ele é mais ainda. Né? Então, quando a gente pensa no mercado de seguros, ele, claro que
para as empresas trabalharem os seus resultados, é lógico que todo o cenário econômico, e principalmente empresas de capital aberto, todo o cenário econômico ele impacta muito no processo de resultado, impacta na forma como a gente vai precificar, até na forma como a gente vai precificar. Mas ele é um mercado que vem crescendo, porque a gente tem pessoas crescendo, pessoas progredindo. Então, o nosso mercado ele tem um indicador natural para mostrar que, no fundo, o país avança, o país anda. Porque se tem gente precisando fazer seguro, né, contratar uma garantia securitária para um bem, ou até mesmo para a sua vida, para a sua saúde, ou contratar consórcio, veja o mercado, o segmento de consórcio, quanto vem crescendo. As pessoas estão apostando nesse futuro e achando alternativas. Poxa, então uma linha de crédito está muito difícil, está difícil de caber no bolso, vamos buscar uma outra alternativa. Então, eu vejo esse dinamismo no mercado e vejo que o nosso mercado é um mercado que vem conseguindo fazer um processo de crescimento, de evolução. É um mercado altamente empregador, que gera muito recurso, que devolve muito dinheiro para a economia, porque quando você paga uma indenização, você está devolvendo dinheiro para a economia de uma empresa, de uma família que você está conseguindo sustentar, pagar estudo, pagar aquela. Então você está realimentando a economia de alguma maneira. Importantíssimo. A senhora já disse de gostar de ouvir as pessoas, de gostar, de aprender a conhecer, né, os clientes, as pessoas, os trabalhadores. Se a senhora tivesse que agora, a senhora já deu algumas dicas, mas para esse profissional, essa pessoa com 23 anos que está entrando no mercado nesse momento, quais seriam os pontos para que ela possa já chegar de uma melhor maneira? Esse ponto eu acho que é importantíssimo, de gostar, de saber o que é o produto principalmente, né? Conhecer o produto, saber o que está vendendo. E gostar das pessoas, né? Gostar de pessoas é importantíssimo para fazer essa relação. Sim, eu diria que quem está começando um trabalho, nem sempre a gente está começando um trabalho, está começando uma carreira. A vida mudou, né? Eu acho que eu sou meio jurássica nesse negócio aqui, 38 anos no meio. Hoje está difícil fazer isso. Mas você está no mercado de trabalho, você está começando uma relação numa empresa, numa organização, enfim. Acho que o primeiro caminho é conhecer bem qual é aquele mercado que aquela empresa atua, né? Qual é o diferencial daquela empresa, como ela se posiciona, qual o produto que ela vende, qual é a cultura, né, dela, qual é o modo, né, dessa empresa de... E aí primeira coisa, né, que você tem a contribuir, é que quando você faz isso, quando você conhece, você já vai abrindo a sua mente para enxergar oportunidades. A hora que você sentar no seu lugar de trabalho, seja diante do computador remotamente ou seja presencialmente, você já vai estar com a mente borbulhando ali de ideias e de oportunidades, porque você já teve ali insights na medida que você estudou, que você olhou, estudou o mercado, estudou o negócio. A outra coisa é justamente esse olhar para as pessoas. Quem são os colegas? Quem são os pares? Quais são as parcerias que eu posso construir? Porque, de novo, não dá para evoluir em lugar nenhum sem construir alianças e parcerias. E isso passa por pessoas. Então, quem são as parcerias? Quem são as pessoas importantes? Quem podem ser seus mentores? Dentro de uma organização, tem pessoas mais experientes, né? Para quem eu posso pedir uma mentoria? Para quem eu posso ter, né, uma conversa para pegar não só o meu líder, mas às vezes um feedback, né? O feedback não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque na verdade vai te ajudando a ajustar, fazer ajustes. E às vezes são ajustes pequenos, mas se a gente não ouve, né, a gente não vai saber. Por muitas vezes a gente vai com medo do próprio feedback, Fica com né? medo, mas não tenha medo. Tem que ter coragem para avançar. Isso é uma assim, é uma verdade minha, mas pode ser de vocês. Tem que ter coragem para avançar.
Se a gente ficar com medo, se a gente. Então, e aí, para superar a coragem, trabalha com pergunta, não trabalha com afirmação, porque a pergunta é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Né? A pergunta abre espaço para diálogo, abre espaço para tirar dúvida, abre espaço para conhecer. Então, se você estiver com medo, use a pergunta, porque a pergunta é uma grande ferramenta para a gente avançar na construção de carreira, na construção de relacionamentos. É a dica que eu dou. Pra gente finalizar, Eva, a gente falou sobre a carreira, esses quase 40 anos na Porto, mudanças, né? Esses momentos nômades da vida, vai para um lado, vai para o outro, vem para Campinas, volta para São Paulo, fica agora uma semana e tem que voltar aqui para Campinas. Um filho tá na Espanha, outro tá nesse exato momento tá dentro do estúdio dele. O cara tem um estúdio sensacional, eu quero escutar essa música. É um músico, eu tenho um filho engenheiro e um filho músico, então eu aprendi muito com os dois. Então, como é que foi isso? Como ter uma carreira como essa e conseguir conciliar ter um casamento e a criação desses 2 filhos? Olha, essa é a parte mais sensível para mim no processo todo assim da carreira, né? Que é conciliar, é administrar culpas. E eu sempre falo isso para as minhas colegas, para as mulheres que trabalham comigo ou que estão, enfim, no mercado de trabalho, e elas sempre falam, como é que a gente concilia? Eu falei, olha, ainda é muito pesado para a mulher, Flávia. Então, assim, por mais que a mulher esteja ganhando espaço, sendo reconhecida e que isso é muito bom, ela também tem que saber que o peso, o fardo é grande, né? Porque é uma divisão de papéis muito grande. Então, você tem que achar a melhor forma para você. Não tem uma receita pronta, não tem a forma da Eva vai servir para todo. Não, não vai. Cada um vai ter a sua forma. E aí é muito diálogo com o parceiro, é muito diálogo com os filhos. Os filhos também têm que fazer parte disso. A gente não tem que tratar o filho como uma pessoa, né? Ele não pode ser protegido ao extremo, ele tem que ser envolvido, porque na medida que ele é envolvido, ele também vai estar aprendendo e se desenvolvendo e valorizando. Primeiro, valorizando dando valor às coisas, né? Que nada vem de graça. Segundo, valorizando a família. Terceiro, valorizando a mulher. Porque aí você pode criar dois homens incríveis que têm uma visão de mundo incrível. E eu acho que isso faz toda a diferença quando você tem uma conversa franca, quando você abre o diálogo também com eles e explica as coisas. Não tem problema nenhum, não vai criar um trauma psicológico. Meu marido é psicólogo, mas não vai criar um trauma psicológico na criança. Falar a verdade e dividir com ela. Poxa, eu não posso por causa disso. Mas é pesado, Flávio. É pesado. É pesado, a gente tem que trabalhar muito isso na nossa cabeça, no nosso coração também. A gente fica dividido. Tem época que a gente carrega culpa, tem época que a gente carrega medo. Então, não é fácil, mas quando eu olho os meus filhos, e assim, de novo, trazendo o César, meu marido, para a fala, assim, o papel dele foi incrível, porque a gente formou uma dupla incrível. Ele tinha mais flexibilidade de horário, ele tinha mais flexibilidade de agenda, então ele tinha lá aquela agenda de que normalmente é de mãe, né? Era a agenda do César, né? A agenda de reunião, aquelas coisas que... E ele conseguiu fazer isso e me deu uma grande tranquilidade, né? Uma grande força. E eu também, na medida que eu podia, poxa, eu posso fazer isso? Eu vou. Então, eu posso levar o meu filho no clube? Vou. Eu posso ir na reunião, na festinha da mãe, do dia da mãe? Eu vou. Mesmo que eu chegue atrasada, como já aconteceu, mas eu vou. Então é isso, é uma grande tarefa, de organização, planejamento, diálogo e autocontrole. E aí o fruto disso é olhar para os seus filhos, um de 32 e um de 30, e ver que, poxa, você conseguiu, no final das contas, ser vitoriosa nessa jornada. Criou 2 pessoas maravilhosas, 2 pessoas incríveis, com
com muita dignidade, com muita coragem, com uma visão de mundo, né, muito bem construída. Então, assim, me dá orgulho. Hoje eu posso dizer que, assim, eu, apesar de todas as minhas pressões e todos os meus medos e cobranças, eu tenho certeza que eu e o César fizemos as escolhas certas. Uma executiva dessa, esse grande orgulho são os dois, né? Toda essa relação familiar. É. Uma relação muito familiar. Eu sou muito família, Flávio, muito família. E a gente nunca abriu mão disso. É assim, então, eu acho que isso talvez foi a maior fortaleza, né, para toda a construção dessa jornada e dessa carreira. Eva Miguel, queria agradecer de coração essa conversa aqui, mais uma conversa maravilhosa no FPXcast. Agradecendo o pessoal que mandou mais mensagens aqui. Ana Paula Cavicchioli falou que você é uma inspiração. Edmilson Coelho. Oi, Edmilson, queria te agradecer, muito obrigada. Eu vou te ligar ainda, hein? Ele fala assim, e a gente citou, gratidão. Ele fala, tenho muita gratidão a essa pessoa de coração puro e sensacional. É uma referência. Tá aqui o Edinho. Obrigado, viu, Edmilson, sua participação, mandando seu recado no YouTube aqui do FPXcast. A Marilio Dionísio, inspiração, gratidão e orgulho em participar da equipe da Eva Miguel. Vanderlei de Jesus Brigoni, esse aqui também tem gratidão, porque ele sempre acompanha, sempre manda sua mensagem. Ele se vira para conseguir acompanhar. Mandou um boa noite, mandou aqui, consegui chegar, tá acompanhando aqui. Obrigado, Abud, Alfredo mandando seu recado, Alfredo Abud, a Valéria Rai mandando suas mensagens. O Valmir Bortoleto fez uma perguntinha. Você falou bastante aqui da importância do relacionamento com as pessoas de uma maneira geral, mas como lidar com aquelas que são difíceis? Mensagem para mim, Valmir? Que nunca assume que o problema ou a falha é delas. Tá aqui a pergunta do Valmir. Como é que ele lida com isso? É desafiador, Valmir, é desafiador. E olha, não são poucas não, viu? A gente encontra muitas dessas pessoas no nosso caminho. Mas eu acho que, de novo, não tem uma receita de bolo. Eu acho que você tem que dar espaço para a pessoa falar, mas você também tem que se posicionar com educação, com respeito, né? E acho que às vezes você vai ser bem sucedido e outras não. Mas não tem problema, a gente não vai conseguir agradar todo mundo sempre. Obrigado, viu? Valmirzinho mora no coração, foram 17 anos com ele e é uma pessoa espetacular. Eu estou citando isso todo o programa porque ele participa de todo o programa, manda mensagem e mora realmente no coração. Eu tenho uma gratidão também imensa pelo Valmir Bortoleto. Um beijo, viu, no coração. E Eva, muito obrigado também, gratidão imensa. Você está aqui com a gente conversando, trazendo essa história, essa inspiração. Thiago Lopes mandou aqui, que entrevista incrível, e foi mesmo uma história de vida, sempre inspirando aqui. Eu agradeço por esse conhecimento também. Como a senhora citou, tem muito conhecimento de graça. Eu estou recebendo esse conhecimento aqui desse lado da bancada. Eu queria agradecer demais, viu, Eva? Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada ao Thiago, que está aqui nos dando todo o suporte, né? E, aliás, homem de treinamento aí, ó, gente. Aproveita que quem precisar, tem gente boa para oferecer treinamento aí de vendas, né? E vendas é o segredo da vida. Mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que foi muito gostoso. O tempo passou, parece que eu estou na minha casa aqui conversando com um amigo. Espero ter contribuído com essas palavras de alguma maneira para as pessoas que estão nos ouvindo. E deixo aberto também aí minhas redes sociais e meu canal de comunicação para as pessoas que queiram se comunicar e que queiram falar, enfim. Gratidão a todos e principalmente ao Edmilson que me trouxe até aqui. Cita aí o canal de comunicação para o pessoal poder seguir. Vocês me acham no Instagram como Eva Vasques Montenegro, aí o meu nome está todo, né, dessa forma, @ Eva Vasques Montenegro. Isso serve para o Instagram, para o Facebook e isso serve também para o LinkedIn. Então, vocês conseguem me achar facilmente. E pode ir lá que eu aceito vocês como meus seguidores. Eva Miguel, muito obrigado mais uma vez. Uma satisfação imensa recebê-la aqui nesse 4º episódio do FPXcast. Agora sim, a gente pode falar que é boa noite, né?
sim, agora sim. Vou concordar com aquele seu colega que agora sim pode dizer que é boa noite. Boa noite. Uma boa noite, Eva. Agradecendo mais uma vez a todos que participaram, que seguem aqui com o FPXcast, mandam suas mensagens. Lembrando, o pessoal está acompanhando aí, dá aquele like, se inscreve no canal. Tem o canal no YouTube, tem o canal no Instagram, @FPXcast. Isso ajuda demais. Clica no sininho. Quando a gente contar no ar, vocês recebem uma notificação. E agradeço demais a todos esses comentários. Agradeço também, óbvio, né, aos parceiros aqui do FPXcast, seguem com a gente, a Unitar Faculdade, com esse oferecimento, a Demais Seguro também, com a gente aqui desde o primeiro episódio, e o apoio, né, do Leandro Garcês Advogados, a Banca do Rock, que traz aqui essa camisa espetacular do Pink Floyd. Não sei. Ama? Amo. Então acertei, hein? Acertei. Renato, ó, fantástico. A escolha foi perfeita, amigo. Então a Banca do Rock com esse apoio também ao pessoal do Clube Cultura. Agradeço mais uma vez o suporte fantástico aqui do Thiago Duca. É verdade, a Banca do Rock com essa belíssima caneca aqui. Presente, viu? Muito linda. Presente. O Edinho vai arranjar mais, viu? Vai arranjar mais. Mas, de repente... chega esse presente aqui do pessoal da Banca do Rock, ficou bem bacana. Ficou muito bonita, realmente. Dá um charme, né? Muito bonito. Então agradeço muito, viu? Agradeço ao Thiago Duca Estúdio Podcast com todo esse suporte e esse estúdio belíssimo. Realização aqui do FPXcast da FPX Comunica e a apresentação de Flávio Paradella, que sou eu, Juízo. FPXcast com Flávio Paradella. Oferecimento Unitar Faculdade. Você já conhece a Unitar Faculdade, a única faculdade exclusiva de Direito de Campinas. Acesse unitarfaculdade.com.br e garanta um futuro de sucesso. E Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você.